Senhor. Nesse momento, nós vamos continuar estudando, então, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, dos versos 1 até o verso de número 12. Anteriormente, nas últimas duas escolas bíblicas dominicais, eu falei, então, primeiro em 1 Tessalonicenses, fiz uma introdução. No segundo domingo, agora, anteriormente, eu falei novamente, mas agora falei em 2 Tessalonicenses, ainda a respeito de algumas questões escatológicas, e fiz uma introdução um pouco mais profunda para nós entendermos aquilo que o apóstolo Paulo estava vivenciando. Então, você pode buscar ali no Facebook, nos nossos vídeos, essa introdução, né? Dei um panorama geral a respeito de 1ª e 2ª Tessalonicenses, e aquilo que era uma crença muito comum entre os tessalonicenses e também entre os gentios, os romanos que participavam da igreja. E hoje eu quero aprofundar essa questão um pouco mais, tratando a respeito do homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. E nós vamos fazer isso, então, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu peço que você acompanhe a leitura. Eu vou fazer desde o verso 1 até o verso 12, mas a exposição fica nos versos 7 a 12. E diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E nós temos aqui, então, agora em 2 Tessalonicenses, a partir dos versos 7 a 12, é um aprofundamento das características daquele que é o anticristo e também um apontamento mais específico para algumas características que estão registradas lá no livro de Daniel, no Antigo Testamento. Então, nós vamos começar a olhar um pouco mais para estas características e esse poder desse anticristo, então, que é uma das marcas da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus também é retratada muitas vezes pela palavra chamada parousia, do grego, né? Uma palavrinha parousia, que significa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já veio uma primeira vez em humildade, em fraqueza, morreu por aqueles que o Pai havia escolhido já antes da eternidade. Então, ao terceiro dia, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, apareceu para uma grande multidão e foi, então, assunto aos céus, e lá está, até
o momento da parousia, o momento da sua segunda vinda. Neste momento em que nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, este momento será marcado por algumas coisas. E o apóstolo Paulo nos dá essas duas coisas que marcarão essa parousia, que marcarão essa segunda vinda. A primeira coisa é uma apostasia mundial, né? Uma rebelião contra a lei e a vontade de Deus. E a segunda é a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, ou aquele que nós chamamos de anticristo. Nós acreditamos que é o anticristo quem vai levantar esta apostasia mundial. Ela não será agora mais uma apostasia local, algo que acontece específico em uma igreja ou em várias igrejas de uma denominação, mas ela será alguma coisa global, alguma coisa que será perceptível, acontecimentos se darão dos mais diversos possíveis, então, e este homem da iniquidade, este anticristo, estará por trás destes acontecimentos que vão conduzir o mundo, então, a uma apostasia, ok? Existe um poder por trás deste aparecimento do anticristo, que é um poder refreador. É um poder que está impedindo o aparecimento desse último anticristo. Lembrem-se que anteriormente eu falei a respeito de vários anticristos, todos aqueles que se opõem abertamente a Cristo e à Igreja de Cristo podem ser chamados de anticristos. Aqueles que colocam heresias dentro da igreja também muitas vezes são caracterizados como anticristos também pelo apóstolo João. E já havia nos dias do apóstolo João muitos anticristos, mas vai aparecer um anticristo, segundo o poder e a eficácia do próprio Satanás. Mas até que este homem apareça, existe um poder refreador. O apóstolo Paulo começa tratando disso nos versículos 6 e 7, mais especificamente. Existe um poder que refreia este aparecimento desse iníquo, alguma coisa que está segurando, que está impedindo ele de aparecer. E existem algumas teorias que vão dizer o que é este poder refreador. O apóstolo Paulo trata disso como um mistério, ele não diz o que é este poder refreador. Nós, então, precisamos tentar deduzir. Entre os estudiosos, então, existem pelo menos 3 pensamentos que tentam levar nessa direção, como se fossem coisas que impedem o aparecimento deste anticristo. A primeira coisa é a igreja, é o trabalho da igreja, né? O seu processo de evangelização, seu processo de santificação, a sua intercessão diante de Deus, seriam uma destas coisas que estão impedindo o aparecimento deste anticristo. Sendo, então, a igreja retirada, este anticristo apareceria, então. E aí a gente está pensando já sobre uma questão onde a igreja é arrebatada, então, antes do aparecimento do anticristo. A igreja sendo arrebatada, o anticristo aparece e leva todo o restante da população mundial para a condenação. É alguma coisa que está indo nessa direção. O segundo pensamento é que, para o apóstolo Paulo, naqueles dias, ele não poderia dizer isso abertamente, o Império Romano estaria impedindo a ação do anticristo, o aparecimento do anticristo. O Império Romano, a partir das suas leis, a partir da sua truculência também, da sua força, né, estava impedindo a ação ou o aparecimento deste anticristo. Também é uma visão defendida aí. Terceira coisa, que é uma das coisas que eu penso que de fato é o que está acontecendo, é a ação miraculosa de Deus, uma ação gloriosa de Deus, a partir do seu Espírito Santo. É o Espírito Santo, então, em ação no mundo, de diversas formas,
que está refreando, então, o aparecimento deste homem da iniquidade, este homem da perdição. Eu estou mais inclinado a acreditar que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem ajuda neste processo de refrear não só o pecado da igreja, dos crentes em Cristo, mas também os pecados daqueles que estão fora da remissão que há em Cristo, aqueles que estão fora da igreja verdadeira. É o Espírito Santo quem age no mundo todo para que o mundo não se transforme em um inferno. E ele faz isso de diversas maneiras. Há diversas formas de atuação do Espírito Santo para refrear o pecado humano e não permitir, então, que este anticristo apareça já no cenário mundial. É o mesmo poder que impede, então, também a apostasia final. A apostasia final e o aparecimento do anticristo são alguma coisa concomitante. Aparece a apostasia e o homem do pecado, filho da perdição, já se mostra quase que concomitante aí ao mesmo tempo. Então, sendo o Espírito Santo, na minha opinião, que refreia o aparecimento do anticristo, é ele também que refreia a apostasia mundial, essa apostasia global aí que vai ser desencadeada então por uma ação do anticristo e uma ação do próprio diabo, né? O homem do pecado, então, ele é dito pelo apóstolo Paulo que ele busca se assentar no templo de Deus, na casa de Deus, querendo se parecer Deus, querendo receber culto no lugar de Deus. E aí nós temos algumas coisas bastante interessantes a partir do versículo de número 7, que o apóstolo Paulo vai tratando dessas características do anticristo e aquilo que ele pretende então fazer. Uma das coisas interessantes é que o templo no Antigo Testamento, ele é considerado a casa de Deus. Ele é aquele lugar no mundo onde Deus demonstra mais claramente, ou pelo menos deveria demonstrar, né, mais claramente a sua soberania, o seu poder. É na igreja que fica evidenciado. No Antigo Testamento, no templo, né? Para nós, na igreja. É aquele lugar onde onde fica mais claro, mais evidente a soberania de Deus, o poder transformador de Deus. Quando a igreja não impede isso, não é um empecilho, então isso fica bastante claro na vida da igreja. O homem do pecado, então, ele se coloca como um usurpador dessa glória, um usurpador dessa soberania, desse poder de Deus. Ele quer, então, ser adorado no lugar de Deus, quer receber a adoração, e ele vai seduzir, então, o maior número de pessoas, isso estou falando globalmente, de uma forma universal, que a gente nunca viu antes. Ele quer atrair estas pessoas para si. E ele vai exercer essa atração, esta sedução, segundo as palavras do apóstolo Paulo, através de sinais e prodígios. Ele vai fazer isso demonstrando uma capacidade sobrenatural, uma capacidade sobre-humana. Sobre esse poder de sedução, a gente fala um pouquinho mais à frente, agora em seguida. Os fatos relatados, então, sobre o assentar-se no lugar de adoração aponta para alguns eventos históricos bastante específicos e interessantes que já aconteceram. Então, quando nós falamos de Daniel, por exemplo, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, o profeta Daniel fala de alguém que se assentaria na casa de Deus e se colocaria neste lugar como sendo o próprio Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo também fala disso, e o apóstolo Paulo fala disso novamente aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, ele também trata disso. No decorrer da história, isso já aconteceu.
antes do aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e é bem possível que as profecias de Daniel apontem para este momento, houve um homem, Antíoco Epifânio, que ele estabeleceu no templo, na casa de Deus, o culto a Zeus. Então ele profana o culto a Deus e estabelece nesse momento, em 167, 170, 200 anos antes da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, ele estabelece o culto a um deus pagão, Zeus, um deus grego, né? Também tem um outro que mais à frente na história vai fazer algo bastante semelhante. O nome dele é Calígula, ou às vezes chamado de Carlos, às vezes de Caio. Calígula, ele no templo, ele coloca ou tenta colocar uma estátua sua dentro do templo para que ele receba a adoração que pertence a Deus. Uma clara usurpação, tanto em Calígula quanto em Antíoco Epifânio, uma clara violação aí do culto e uma usurpação da soberania, da adoração que pertence a Deus, seriam então demonstradas aí a homens como Antíoco Epifânio e Calígula. Alguns imperadores da época de João, e agora eu já estou bem à frente, né, depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse momento nosso Senhor Jesus Cristo já está nos céus. Haviam também imperadores na época de João que queriam ser adorados como Deus. Nós podemos colocar aí Nero, podemos colocar Domiciano. O apóstolo João está exilado na ilha de Patmos por conta disso. Ele não se dobra a esse tipo de coisa, e muitos cristãos mais à frente, depois do apóstolo João, vai se dar uma carnificina muito grande, porque eles não vão se dobrar ao poder do Estado romano e não vão adorar o imperador como se fosse um deus. Então, as profecias de Daniel e também aqui do apóstolo Paulo parecem apontar nessa direção histórica, mas elas parecem passar, elas apontam para este momento, esse momento acontece e já aconteceu, mas estes momentos vão acontecer novamente, eles vão se dar novamente, eles vão se repetir. Quando nós olhamos para as profecias, nós percebemos isso. Já aconteceu, mas vai acontecer de novo e de uma maneira mais poderosa, que agora não será em um evento local. Perceba que quando nós falamos de Calígula, né, nós temos um evento local, não é um evento global. Quando falamos de Antíoco Epifânio, é também um evento local. Quando falamos de Nero, de Domiciano ou outros imperadores romanos, nós estamos tratando de um evento local e não de um evento global. Neste caso, as profecias parecem apontar para este evento global também, uma apostasia generalizada, então. Nós vamos começar, então, neste momento, a olhar este poder que está por trás deste anticristo, que vai lhe dar a capacidade de exercer um domínio global, uma apostasia global. Então, é isso que eu quero começar a ver com você, também aqui a partir dos versos 7 até o verso 12, ok? Este iníquo, esse anticristo, ele não tem um poder em si, mas é um poder que emana de um outro ser, neste caso, o diabo. O apóstolo Paulo fala disso de forma bastante clara. Ele não tem poder em si mesmo, mas esse é um poder herdado, é um poder que emana do próprio diabo e é um poder diabólico, então. Este poder não emana do próprio ser humano, é um poder sobrenatural. E é um poder que emana, está operando, então, por trás do homem, do pecado. E aqui é necessário, então, que nós falemos a respeito deste poder, um pouco desta capacidade demoníaca, né, que o diabo tem. Muitas vezes os reformados, e às vezes isso recai também sobre os, com grande frequência, são críticas
duríssimas contra os presbiterianos, que não se dá assim muita ênfase ao poder do diabo. É verdade. Nós falamos muito mais da soberania de Deus, do poder de Deus, do que do poder do diabo. Agora, é necessário que nós possamos entender a capacidade deste poder demoníaco que vai atuar por trás do anticristo, para que não sejamos insensatos, para que não sejamos nécios. Nós cremos, como Lutero, que o diabo é de fato um cão que está com a sua corrente presa nas mãos poderosas de Deus, mas este cão, ele tem uma capacidade violentíssima e nós vamos ver sobre isso agora. Primeira coisa, há um poder de persuasão por trás do diabo e que será concedido a este anticristo, e é um poder fortíssimo. Nós podemos ver esse poder de persuasão operando já no Éden, em Gênesis, lá no capítulo 3, nós vemos essa capacidade de persuasão sendo utilizada para enganar Eva, para enganar Adão. Nós vemos, por exemplo, em Lucas 22, 3, e aí eu peço que você abra comigo a respeito desse poder de persuasão. Lucas 22, 3. Lucas 22, 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e com os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus. Não só no Éden, em Adão e Eva, nós podemos pensar que eles eram ingênuos, Adão e Eva, mas Judas não era tão ingênuo assim. Judas tinha a história a seu favor. Judas conhecia o Antigo Testamento muito bem e foi enganado. Esse poder de persuasão que está por trás do maligno é um poder fortíssimo. João, capítulo 13, no verso 27, nós vemos novamente esse poder de persuasão. João 13, 27. E depois que Judas recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Novamente nós vamos confirmado aquilo que está no Evangelho segundo Lucas. Essa capacidade de persuasão muito clara. Uma outra capacidade que nós vemos de Satanás é o seu poder de destruição. E essa é uma história bastante conhecida de todos nós, que é a história de Jó no Antigo Testamento. Não só no Novo Testamento o diabo mostra a sua capacidade de persuasão, mostra isso no Antigo Testamento, mostra isso no Novo Testamento, mostra a sua capacidade destruidora no Antigo Testamento de forma clara na vida de Jó. Você conhece a destruição que aconteceu na vida de Jó. A Satanás é lhe dado poder para que haja contra um dos santos de Deus, um poder que muitas vezes não é dado para que haja na minha e na sua vida, foi concedido para que pudesse agir na vida de Jó. Seus filhos, todos os seus 10 filhos são mortos, seus empregados, os seus bens são tirados, a saúde de Jó é tirada, há uma destruição violenta na vida de Jó, provocada pelo próprio diabo. Então, o seu poder de destruição, o seu poder de agir também nos eventos da natureza, também são demonstradas em Jó. O diabo também tem essa ação sobre a natureza, se Deus lhe der a abertura. Terceira coisa, o seu poder de argumentação a partir da Sagrada Escritura.
e também o seu poder de ilusão. Nós vemos isso em Mateus, no capítulo 4, quando nosso Senhor Jesus Cristo vai iniciar o seu ministério. Então, logo depois que ele é batizado por João Batista, o Espírito Santo leva nosso Senhor Jesus Cristo ao deserto com um propósito específico de ser ali tentado. É para isso que ele é levado ao deserto. Neste momento, então, o diabo vem e começa um processo de tentação contra nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está em Mateus, no capítulo 4. Você pode perceber neste relato, nessa narrativa de Mateus 4, a capacidade de argumentação que o diabo tem, que já foi demonstrada antes, em Gênesis, já foi demonstrada em Jó também, né? Ele tem uma capacidade vastíssima de argumentação, quer seja com o próprio Deus, quer seja com os filhos de Deus no Éden, e agora aqui mais específico com o nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma argumentação em cima da Sagrada Escritura, é uma argumentação mentirosa, caluniosa, é verdade, uma hermenêutica bastante errada utilizada por ele, mas há uma capacidade de argumentação que, no caso de pessoas, perceba isso que eu estou falando, que aí nós vamos encerrar com isso mais à frente. No caso de pessoas que não estão instruídas, no caso de pessoas que não são filhas de Deus, que não são instruídas por pastores, por mestres, elas estão mais suscetíveis a serem carregadas por essa argumentação. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, Mateus capítulo 4 mostra essa capacidade de argumentação em cima da Sagrada Escritura. Também mostra a capacidade de ilusão que o diabo tem. Ele leva nosso Senhor Jesus Cristo, e aí a pergunta fica, né? Como é que ele levou nosso Senhor Jesus Cristo ao pináculo do templo, ao alto do monte, e de lá lhes mostrou a nosso Senhor Jesus Cristo as glórias do mundo? Você já parou para se perguntar de que maneira ele fez isso? Como é que ele abriu esse, vou falar aqui na nossa língua, né? Como é que ele abriu esse telão, esta pintura, essa imagem diante de nosso Senhor Jesus Cristo? Capacidade vastíssima de ilusão. Não para por aí. Os seus ministros também, diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 14, os seus ministros e o próprio diabo é capaz de se transformar, de se transfigurar em um anjo de luz. Em um anjo que parece um anjo de Deus, que parece um anjo do Senhor, mas não é, né? Então perceba essa capacidade diabólica que há por trás do diabo e que será concedida ao anticristo, ao filho da perdição. Em sexto lugar, nós podemos ver, por exemplo, em Mateus 16, 23 e 1 Tessalonicenses 2, 18, a capacidade de oposição que o diabo oferece. Em Mateus 16, 23, nós vemos o próprio diabo tentando influenciar Pedro e, a partir de Pedro, influenciar nosso Senhor Jesus Cristo. É quando nosso Senhor diz ao diabo: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, das coisas dos céus, mas das terrenas. Naquele momento, o diabo estava tentando influenciar nosso Senhor Jesus Cristo a partir de alguém muito querido para nosso Senhor, um dos discípulos mais próximos do Senhor, que é o apóstolo Pedro. Nosso Senhor Jesus Cristo, então, percebendo que Pedro havia emprestado a sua boca ao diabo, então exerce aquela repreensão. Temos em 1 Tessalonicenses 2,18, o apóstolo Paulo dizendo que muitas vezes quis ir ter com os tessalonicenses, mas até aquele momento havia sido impedido pelo diabo. 1 Tessalonicenses 2,18. Não foi Deus quem impediu, foi o diabo, o apóstolo Paulo diz. Então nós vemos, a
partir desses relatos da Escritura e de muitos outros, nós poderíamos elencar aqui muitos outros poderes e capacidades que o diabo tem, e para demonstrar que esse anticristo, quando ele vier, não será um homem comum. O que nós queremos dizer, então, na síntese, ao estudar essas características diabólicas, é que este homem, quando vier, ele será um 666. Ele será um super-homem, um homem levado ao grau máximo com o poder do diabo. Uma capacidade estrondosa de argumentação, uma capacidade vastíssima de persuasão. É difícil imaginar a capacidade de destruição que um homem desses vai ter na sua mão, capacidade de ilusão, de projetar coisas, de manipular coisas sobrenaturais de forma sobre-humana, capacidade de transformação, de oposição. Então, será um homem muito diferente daquilo que nós estamos realmente acostumados. É dito também por Paulo que este homem da iniquidade vai operar, então, conforme a eficácia do próprio diabo. A eficácia de Satanás é dado a ele. Ele é um Messias diabólico, um filho do diabo, né? Os milagres, então, vão acompanhar este homem. O apóstolo Paulo fala aqui, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala de sinais, fala de maravilhas enganadoras. 2 Tessalonicenses, lá comigo de novo, 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 8 agora. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação, o poder, a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça, engano de mentira, aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então é deste homem, um homem que traz pelo poder do diabo, pelo poder de Satanás, um homem que vai fazer sinais. Estes sinais têm a ver com ensino. Estes marcos têm a ver com o ensino, e nesse caso um ensino enganador. Nós podemos pensar nisso como uma filosofia. No mundo aparecem muitas filosofias. O capitalismo é uma filosofia. O comunismo é uma filosofia. Há muitas filosofias rondando o mundo. E o mundo tenta se guiar por filosofias mundanas. Então, este iníquo, este anticristo, vai trazer uma filosofia que o mundo vai olhar e vai achar interessante, vai achar que é a solução para todas as coisas, para todos os problemas. O apóstolo Paulo fala que este iníquo vai operar maravilhas. Estas maravilhas aqui têm a ver com milagres. Ele vai fazer milagres. Nós, crentes, olhamos e percebemos estas coisas como magia, como mágica. Mas quem não tem a instrução não vai perceber. Vai olhar e vai ver isso como milagre. Vai olhar para essa pessoa como se fosse o próprio Cristo Jesus na Terra novamente. Haverá sinais, haverá prodígios como nunca, né? Enganadoras, é verdade, os milagres terão apenas uma aparência de verdade, mas são falsos, são maravilhas que vão assombrar. Eu diria aqui coisas, por exemplo, como trazer pessoas novamente à vida. É desse tipo de coisa que nós estamos falando. Cura miraculosa, um câncer, uma AIDS, uma peste que a pessoa tenha, uma lepra,
coisas assim estrondosas, coisas que no tempo presente, para nós não presenciamos, né? Então, são estes poderes, capacidades que estão por trás deste anticristo. Aí vem os efeitos desse poder, os efeitos dessa capacidade deste anticristo, desse filho do diabo. Será eficaz. A capacidade que ele tem de ilusão, de destruição, de persuasão, de transformação, de mágica, de prodígios e de sinais, vai ser eficaz, né? Pela permissão de Deus, eles serão eficazes. Um número enorme de pessoas será enganadas, e são as pessoas que estão no caminho da ruína. São essas que vão ser enganadas. É um poder, esse poder do anticristo, que emana, né, que chega a ele a partir do poder do diabo, é um poder limitado, mas é um poder que vai ter aí uma eficácia enorme contra aqueles que não conhecem a verdade, né? Vai levar muitas pessoas, então, à destruição, segundo aquilo que o apóstolo Paulo nos aponta aqui. Por trás de todos estes eventos está um conceito fundamental do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, as escrituras dele, nós devemos nos lembrar, e as escrituras de todos os apóstolos, né, era o Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, há um conceito fundamental. Deus é soberano sobre todas as atividades humanas e também espirituais. Deus é soberano sobre atividades humanas e espirituais. Humanas, quer reis, príncipes e homens, o coração do homem faz projetos, mas é Deus quem dá a realização. Poderes sobrenaturais, anjos, demônios, é Deus quem dá abertura para que hajam. Nós podemos ver isso em todas as ações do diabo no Antigo e no Novo Testamento. Existe um poder limitado dado por Deus para que ele faça algumas ações. Deus tem o controle de todas essas coisas. Esse é um conceito fundamental presente no Antigo Testamento. Deus está firmemente no controle. Nós vemos, por exemplo, em 1 Crônicas 21, de 1 a 16, né? Quando Davi é tentado pelo diabo e então vai sucumbir à tentação do diabo. Ele vai fazer um recenseamento, um balanço das pessoas do reino. Aquilo era completamente desagradável a Deus, então, e Deus visita Davi com juízo. Davi é posto diante dele se ele quer cair pelas mãos dos inimigos, pelas mãos dos homens ou nas mãos de Deus. Então, Davi se lança nas mãos de Deus, porque sabe que Deus é misericordioso, é gracioso, e os homens não. Naquele momento, em 1 Crônicas 21, de 1 a 16, nós não vamos ler porque o tempo já está prolongado, o coração de Davi é incitado pelo próprio diabo, né? Então ele é tentado e naquela tentação ele sucumbe. Perceba novamente a capacidade de persuasão que o diabo, que o maligno exerce. Mas esta capacidade em 1 Crônicas, ela está limitada pelo poder de Deus. Também Jó, no capítulo 2, né, já falamos sobre isso, o apóstolo Paulo, então, vai tratar de uma condenação, e aí nós vamos fechar com esse pensamento. Uma condenação a nível mundial, a nível global. Aqueles que não se renderam a Deus, aqueles que não se renderam à verdade, vão se render, então, à mentira, a um poder que lhes é demonstrado diante dos olhos, e eles então vão crer na mentira, e por crer na mentira e rejeitar a verdade, serão condenados. A condenação que alcançou os homens, então, para o apóstolo Paulo aqui, em 2 Tessalonicenses, a partir do verso 10, 11 e 12, a condenação que alcança esses homens é por causa da rejeição à verdade. Há uma perversão
da verdade, eles não desejam a verdade, o mundo não deseja a verdade, antes eles torcem a verdade, eles não amam a verdade, então eles abraçam uma mentira que será, no caso deles, uma mentira destruidora. Existe uma verdade apresentada por Deus e uma mentira, porque os homens amam a mentira, vão rejeitar a verdade que traz salvação, que traz bênção, e vão se abraçar a uma mentira destruidora. Por abraçar essa mentira destruidora, serão mortos, então destruídos, eles com essa mentira. Romanos capítulo 1, especificamente o verso 32, o apóstolo Paulo trata sobre isso, que os homens detêm a verdade pela injustiça, eles rejeitam a verdade, eles torcem a justiça, eles sufocam a justiça, né? Romanos 1,32 fala sobre isso, eles rejeitam toda a verdade, eles têm prazer na injustiça, no pecado. Então, estes homens são dignos do juízo de Deus. Romanos 1 vai dizer isso. Porque eles rejeitam a verdade, serão destruídos com a mentira, pela mentira. A morte do homem do pecado, então, deve ocorrer pelas mãos do próprio Deus. O apóstolo Paulo fala disso no verso 8. A morte do iníquo e também a condenação do diabo, a sua condenação, seu lançar ao lago de fogo, será pelas mãos do próprio Deus. Um comentarista diz algo muito interessante. Ele diz assim: será por apenas uma palavra, um sopro dos lábios de Deus, colocará fim a toda esta capacidade diabólica, demoníaca de persuasão, de mentiras e que levam os homens à ruína e à destruição. Daniel, capítulo 7, fala sobre isso. Apocalipse, no capítulo 17, fala sobre isso também. Daniel, no capítulo 8, como o tempo já se estende, nós não vamos poder ler, tá? Daniel, no capítulo 8, fala sobre isso. Daniel, capítulo 11. E aí, mais específico sobre a destruição desse iníquo, desse anticristo com poder, sinais e maravilhas, será pelo sopro da boca do Senhor. Apenas nesse caso aqui, né? Não é sopro, mas é uma fala, uma projeção de uma palavra vai destruí-lo. Verso 8. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, com a palavra da sua boca, e destruirá pela manifestação da sua vinda. À medida que nosso Senhor Jesus Cristo, então, descer dos céus, não é? Com os seus santos que já estão lá, com as almas dos santos que já estão lá, vamos revisitar de novo essa imagem. No mundo já estará operando uma apostasia, no mundo já estará operando um poder diabólico, o poder do anticristo, ok? Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sonido da trombeta dos anjos, então descerá dos céus com os anjos e também com as almas daqueles crentes que já morreram. Neste momento no mundo, esse estado de coisas já estará assim, anticristo, apostasia. O corpo agora dos crentes em Cristo será ressuscitado nessa vinda. Aqueles crentes que estão vivos já serão então transladados também, arrastados para a presença do Senhor nos ares. Crentes nesse momento vão voar, vão experimentar o que é voar, talvez alguns pela primeira vez sem a ação de nenhum equipamento eletrônico, né? Nesse momento, então, concomitante, todos os crentes chegam à presença do Senhor em unidade. A noiva não chega em partes para o noivo, ela chega completa para o noivo que estará nos ares. Ele, nesse momento, não está nem nos céus e nem com os pés na terra, está nos ares entre as nuvens. Nesse momento em que esse estado de coisas está se dando,
Os anjos do Senhor, então, se espalham ao redor de todo mundo, de forma concomitante, pela palavra da boca do Senhor, então, este iníquo, este anticristo, então, ele é morto, e esse diabo, este Satanás, este anjo que se rebelou, então, contra o Senhor, também neste momento é preso, e o julgamento começa, então, a acontecer neste exato momento, neste exato estado de coisas, então. Uma palavra que define esse momento para aqueles que estão na terra e que não são crentes no Senhor é caos. Haverá um caos, um barulho ensurdecedor, choro, grito. Para eles será um dia de trevas. O dia da vingança do Senhor chegou e alcançou eles. Nós, os crentes em Cristo, nesse momento já não estamos mais na terra. Nesse momento é difícil precisar. A igreja passou pela tribulação, não passou pela tribulação, mas o anticristo está na terra. Parece que há alguma tribulação. É um ponto para ser discutido mais à frente. Mas para nós que estamos nesse momento com o Senhor, nosso coração agora já se alegra, exulta na presença do Senhor. Nós não seremos agarrados à força pelos anjos do Senhor, e já lançados no inferno de fogo e de enxofre. Não acontecerá conosco. Nós estaremos na presença gloriosa de Cristo e só com os olhos nós contemplaremos a destruição daqueles que se lançaram contra a igreja, contra Deus e contra as verdades de Deus. Então estaremos protegidos debaixo das asas de Cristo Jesus. Nenhum mal nos acontecerá, nenhum mal eterno chegará a nós. Mas no mundo, naquele momento, um estado de caos, de gritaria, de confusão, de destruição será total. Estas são, então, algumas características desse momento escatológico que vai se desdobrando, então, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E que Deus possa usar esse momento para acalmar o teu coração, para ajudar você a esperar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com o espírito correto, como diz o apóstolo Paulo. Não em tristeza, não em angústia, não com ansiedade, mas com o espírito correto, com confiança, com fé, sabendo que Cristo Jesus tem o melhor preparado para você e para a sua família, porque Ele é o Deus da aliança. Em nome de Jesus, que a tua família e a tua vida sejam imensamente abençoados. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor que virá para nos buscar, que nós nos achegamos ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque dentro desse estado de coisas, desse estado de calamidade, ó Deus, nós seremos poupados da tua ira, ó Deus, naquele dia. Muito obrigado porque nós estaremos com nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos olhos o verão para toda a eternidade. Muito obrigado porque seremos protegidos por Ele, seremos ensinados por Ele, ó Deus, e já nenhuma mentira haverá que possa tentar contra nós. Guarda, ó Pai, o nosso povo, os nossos irmãos, os nossos filhos, a nossa família, em Teu nome e em Tua verdade. Livra-nos, ó Deus, de acreditarmos nas mentiras, nos engodos de Satanás, para não incorrermos, ó Deus, em condenação com ele e com as suas hostes, ó Deus. Seja conosco, nos ensina a boa palavra, inclina, ó Deus, o nosso coração para toda verdade, para toda pureza, para toda santidade, ó Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amados irmãos. Hoje, 7 horas da noite, então, nós retornamos e vamos falar no Salmo de número 2, um salmo messiânico, um salmo extremamente importante para a vida do povo de Deus. Que Deus possa abençoar você, então, neste momento. Tenha aí um ótimo dia na presença de Deus. Lembre-se, esse dia é o dia do Senhor.
dia de santificação, dia de descanso e dia de buscar a presença do Senhor. Nós não trabalhamos e não colocamos os outros para trabalhar para nós, nem por nós. Tudo bem, irmãos? Guarda esse dia em santidade, o Senhor te abençoará sempre. Um grande abraço, fica com Deus.